Aventureiros e artífices, sejam mais uma vez bem-vindos ao Anão Crafteiro. Olá mais uma vez. Essa semana eu decidi trazer para vocês algo que algumas pessoas vêm pedindo para mim no Instagram. Kit de acampamento. Sim, eu vou trazer essa semana algumas dicas para poder fazer barracas ou tendas, fogueira e uma coisa especial que eu pensei enquanto eu estava fazendo. Uma coisa que vai agradar muitos rangers dos grupos por aí. Então, sem mais delongas, vem comigo. Primeiro vamos falar dos materiais. Neste tutorial, eu vou usar alguns palitos de pirulito artesanal. Esses palitos são facilmente encontrados em lojas de artigo de festa, e um pacote com 100 deles custa menos de R$2. Caso você não tenha como comprar esses palitos, é possível utilizar palitos de dente ou rachis cortados. Mas saiba que usar esse tipo de palito, você vai mudar a escala do seu craft. Veja a comparação dos palitos com essas miniaturas do Gimli e do Legolas, e perceba mais ou menos a escala desses palitos, que agora serão toras e hastes de madeira. Tenha sempre isso em mente quando for fazer seu craft, a escala é muito importante. Usaremos também papel toalha, desses comuns de cozinha mesmo. O meu tem essa textura de bolinhas, o que não é bom. Quanto menos textura no papel toalha, melhor será para usar. Usaremos também as famosas bandejinhas de frios, e eu também usarei algumas pedrinhas bem pequenas para fazer os círculos da fogueira. Mais uma vez, use uma miniatura para ver o tamanho ideal das pedrinhas. Isso para que não fique grande demais, assim tornando o craft muito desproporcional. Usarei uma pequena base de papel paraná para a fogueira também. E por fim, cola PVA, também conhecida como cola branca. Vamos iniciar com a confecção da fogueira. Comece aplicando cola em toda a base de papel paraná. Após aplicar a cola, faça um círculo usando as pedrinhas. Elas servirão para dar uma boa base de apoio para empilhar os palitos que usaremos para fazer a lenha. Quando terminar de aplicar as pedrinhas, aguarde a cola secar completamente. Após a cola secar, organize os palitos conforme te agradar mais. Aqui é o momento de deixar sua criatividade rolar solta. Vá aplicando cola aos pedacinhos de palito e vá colando conforme achar mais orgânico. Se quiser, pode lascar um pouco os palitos para que tenham uma aparência mais próxima com a da madeira. Após estar satisfeito, aplique um pouco de cola diluída em água na proporção de 50% para 50% e deixe secar tudo. Quando todo esse procedimento secar, com uma pistola de cola quente, vá fazendo como eu demonstro no vídeo. Deixe uma gota cair e puxe a cola para cima. Assim, fazendo um formato natural, vá aplicando cola quente até obter um volume satisfatório para as chamas da sua fogueira. Após isso, passe a ponta da pistola com o ferro quente na cola já seca, para tirar o aspecto liso e trazer mais forma de uma labareda de verdade. Quando terminar, deixe de lado. O próximo passo é somente no momento da pintura. Agora vamos trabalhar nas tendas. Hoje eu vou trazer duas formas. A primeira é essa que vamos montar tudo do zero, começando com a estrutura de madeira da tenda. Mais uma vez, pegue uma miniatura para te dar a referência do tamanho ideal. Nesse primeiro modelo, depois de ajustada a altura da tenda, colhe 2 palitos com cola quente em forma de V de cabeça para baixo. Mas deixe uma sobra na parte de cima. Faça isso 2 vezes obtendo 2 pares de palitos. Após isso, colhe um palito na sobra que deixamos, de forma que obtenha a sustentação da nossa tenda. Depois de terminar a sustentação, vamos ao procedimento da lona. Aqui o processo é fácil, porém ele faz um pouco de sujeira, então tome cuidado onde vai fazer isso. O processo consiste em apenas cobrir os palitos com papel toalha e ir ensopando ele com essa mistura de 50% água e 50% cola. Deixe o papel bem encharcado, mas cuidado para não rasgar. Lembre-se de cobrir completamente uma extremidade, mas deixe a outra aberta, para simular a entrada e o fundo da tenda. Após terminar este passo, deixe a cola secar completamente. Normalmente leva de 12 até 18 horas para secar, dependendo, é claro, do clima da sua cidade. Depois de seco, aplique mais uma camada de papel e cola para fortalecer a estrutura. Vá dando uma textura, assim como estou fazendo no vídeo, com o pincel, vá moldando um pouco das ondas. Por fim, deixe secar completamente para que possamos pintá-los depois. O segundo método da tenda é mais fácil, porém o resultado é um pouco mais artificial. Aqui eu pego um pedaço de papel paraná. Você pode pegar qualquer papelão ou embalagem de papel mais rígido, de qualquer produto. Faça um retângulo de 10 cm por 8 cm e dobre no meio, mantendo o comprimento de 10 e deixando cada lado com 4 cm.
Se preferir, você pode encurtar um pouco, caso ache 10 centímetros grande demais. Eu fiz uns recortes para poder deixar a cabana mais fixa e fácil de trabalhar. Quando estiver satisfeito com o formato, faça como no procedimento anterior. Vá aplicando camadas de papel toalha e aquela mistura de água e cola. Não esqueça de fazer o detalhe da entrada da tenda. Aplique 2 ou mais camadas de papel toalha e deixe secar. Por fim, temos o rack de curtir couro. Primeiro vamos fazer o quadro de madeira. Eu estou utilizando esse disco de isopor que é o mesmo material das bandejinhas. Porém, esse aqui veio num pacote de massa pronta para pizzas. Eu escolhi utilizar esse daqui e não uma bandejinha comum, porque esse aqui é mais fino, e acredito que dará um bom acabamento nesse crafting especial. Fiz um quadrado com algumas medidas que fiz na hora, nada exato. Apenas não queria deixar torto. Você na sua casa pode fazer do tamanho que você achar melhor. Depois de cortar o quadrado, eu cortei um quadrado interno. Assim, eu trabalho com uma peça só e posso simular que são tábuas diferentes. É muito mais fácil trabalhar dessa forma. Corto também umas outras peças que vão servir para fazer o apoio do rack. Após cortar tudo, já que poucas pessoas possuem uma escovinha de aço em casa, eu decidi fazer esse craft apenas com a técnica do desenho. Sendo assim, faço toda a textura de madeira até chegar a um ponto que me agrade. Isso tudo, é claro, com o lápis. Um aviso, eu cometi um erro nesse craft. Eu estava fazendo ele tendo as ideias na hora, então eu não vi a longo prazo. Eu colei tudo nessa etapa, antes de pintar e antes de aplicar o couro. Não faça isso. Pinte as peças separadamente e depois cole tudo. Será mais fácil concluir essa peça aqui de forma separada. Agora, para fazer a vez do couro, vamos pegar 4 camadas de papel toalha e ir rasgando na forma de um couro de lobo. Perceba que o formato é quase como uma de uma ampulheta, mas com as pontas acentuadas. Vá rasgando com cuidado para não danificar o formato. E caso precise de um guia, essa aqui é a imagem que eu usei de inspiração. Não ficou exatamente igual, é claro, mas eu fiquei satisfeito com o resultado que eu obtive. Após cortar as camadas de papel, coloque elas sobre um palito de dente e vá aplicando a mistura de cola e água. Aqui, o palito de dente ajudará a dar um formato elevado que fica no couro da parte que seria a coluna vertebral do animal. É importante fazer essa elevação para trazer essa ideia de realidade. Após umedecido, deixe secar numa bandejinha de frios ou em cima de um pedaço de papel manteiga, pois assim vai ser mais fácil tirar o couro depois de seco sem o danificar. Após secar, faça 5 furos, um em cada extremidade de onde seriam as patas do animal e uma onde seria o pescoço do lobo. É importante fazer esses furos agora porque agora é mais fácil. Depois de pintado, seria bem mais complicado fazer. Bom, depois de tudo seco, vamos pintar. Começando pelas tendas, e aqui não tem mistério mesmo. Eu apliquei apenas uma camada de tinta cappuccino com um pouco de branco. Espalhei bem e deixei secar. Importante frisar que na tenda que eu fiz a estrutura de palitos, algumas partes ficaram aparentes, e isso foi proposital. Essas partes eu pintei com marrom puro, para dar aquela ideia de uma madeira mais bruta. Depois que a tinta secar, basta aplicar um wash de marrom claro e deixar secar. A fogueira também é bem fácil. Primeiro pintamos tudo de preto. Depois vamos aplicando dry brush em cinza nas pedras e em marrom nos palitos. E importante, tome muito cuidado para não sujar de tinta a parte de cola quente. Quando toda a etapa anterior estiver seca, é hora de pintar a chama. Comece pintando a base de amarelo, já que a área mais quente do fogo é mais clara e depois ela vai ficando vermelha quando ela vai esfriando. Assim a gente vai fazer um degradê de amarelo, laranja e vermelho, de baixo para cima. Vá aplicando a tinta e espalhando bem. Misture um pouco a camada de cima com a camada de baixo, enquanto elas ainda estiverem um pouco frescas. Isso para criar uma transição mais orgânica e natural. Vá trabalhando nessa mistura até atingir o resultado que te agrade. Por fim, faça um dry brush bem leve de laranja nas pedras e nos palitos, para dar uma ideia de luminosidade do fogo. Você pode aplicar textura na base como fizemos semana passada com um pó de pedra, ou pode cortar mais rente as pedrinhas. Aqui fica a seu critério, eu deixei em preto mesmo. E agora é a hora do rack de couro. A parte de madeira eu fiz diferente. Querendo obter um tom de madeira nova e fresca, eu apliquei direto o marrom, sem fazer uma base preta. Apliquei 2 camadas de marrom e estiquei bem. Depois eu fiz um dry brush com uma mistura de marrom, branco e laranja, para enfatizar a ideia de uma madeira bem fresca e bem cuidada.
Já a pele do lobo, comece pintando tudo de cappuccino. Quando secar, pinte do meio para as bordas com o marrom, mas não chegue até as beiradas. Por fim, quando o marrom secar, aplique o preto, apenas na linha central e espalhando bem pouco para os lados. Depois que tudo secar, aplique um dry brush leve com cappuccino e a pintura estará pronta. Depois de tudo pintado, reforce os furos do couro. Com os furos mais abertos, comece a passar a linha. Aqui eu estou aplicando uma linha dobrada, ou seja, 2 fios de uma vez. O ideal seria usar uma linha um pouco mais grossa, mas no momento só tenho linha de costura aqui em casa. Ela não é ruim de trabalhar, só precisa de mais cuidado. Após passar a linha por todos os furos, reforce as fibras com aquela mistura de água e cola branca. Depois deixe secar. Com tudo seco, coloque umas pontas de palito de dente no quadro do rack. Essas pontas servirão de pino para sustentar o couro. Feito isso, basta enrolar a linha nas pontas do palito de dente. Quando der 1 ou 2 voltas, aplique um pouco de supercola e deixe secar. Fique segurando enquanto seca, é bem rápido. Essa etapa leva um pouquinho de tempo porque você tem que fazer um de cada vez, mas o resultado é muito bom. Depois de pronto, corte o excesso das linhas e pinte as pontinhas do palito de dente com uma tinta metálica prateada, assim dando aquela ideia de um prego. Passe um pincel sujo de preto por cima das linhas e, por fim, pode colar a estrutura do rack. E é isso! Esse é o nosso kit acampamento. É um craft bem fácil de se fazer. Ele só leva bastante tempo para ser concluído por conta da secagem da mistura de cola e água, mas as técnicas são muito fáceis. Provavelmente o Randy da sua campanha vai ficar muito feliz com esses itens novos. E aí, gostaram? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Aquele hack para curtir couro realmente me deu muito trabalho para fazer. Foi uma ideia bem inusitada que eu tive enquanto estava fazendo o tutorial e eu vou ser sincero, arranquei alguns cabelos e me deu alguns cabelos brancos fazendo aquilo. É um processo meio chato, mas não é difícil. E eu acho interessante trazer algo para desafiar um pouco vocês. É interessante fugir um pouco do básico e tentar arriscar um pouco em algumas técnicas mais inusitadas. Mas como vocês puderam ver, para alcançar esse resultado, utilizamos as mesmas técnicas que aprendemos nos vídeos anteriores. Apenas um pouco mais de complicação quando a gente trabalhou um pouco com os fios, mas de resto tá tudo certo. As técnicas são simples e o que importa é a forma com a qual você vai aplicar essas técnicas, a forma com a qual você vai aprender e desenvolver. A técnica foi fácil, foi de dry brush e a mesma técnica utilizada para fazer as tendas. Então é simples, basta você pegar essas técnicas e aplicar da forma com a qual a sua criatividade lhe permitir. Afinal de contas, as técnicas são simplesmente ferramentas que vão possibilitar a sua criatividade de trabalhar. Bom, mas é isso, eu espero que tenham realmente curtido o vídeo, então eu vou pedir para deixar aquele like maroto aqui, clica nesse botão vermelho para se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos e não se esqueçam, todos os crafts que vocês fizerem utilizando as técnicas do Anão Crafteiro, coloquem no Instagram, marquem o Anão Crafteiro e subam a hashtag Craftando como um Anão. E aí a gente vai poder criar uma hashtag só de coisas dos inscritos do canal do Anão Crafteiro. E assim a gente vai eternizar essa legião de crafteiros que a gente está criando aqui. Então é isso. Eu espero vocês aqui na próxima sexta-feira, no próximo tutorial do Anão Crafteiro.